a gente tá vendo aqui que ele tá atraído pelo físico, mas quando ele acaba entrando aí no psicológico da pessoa, ele não se sente tão satisfeito, mas é essa mistura e essa dualidade que se transformam na tempestade perfeita. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E hoje vamos falar de Quixotic Elixir, uma música que me pedem desde que eu comecei a traduzir Chili Peppers. Ela é um lado B, né? Ficou de fora do Californication, mas como foi muito pedida na enquete semanal, então é essa que a gente vai traduzir, né? E também não tem regra na hora de escolher a música que vai ser traduzida. Eu acho que também me pediram já faz algum tempo para eu poder traduzir lados B, né? Também tem aquela Roller Coaster, que é um som que eu gosto demais, que eu nunca traduzi no canal, e ela não entrou em nenhum disco oficial, então por isso eu também não tenho traduzido ela, ou não tem chegado a hora dela, porque a gente acaba nessa ideia de fazer uma tradução circular pela discografia da banda, a gente acaba não parando nos lado B, que tem bastante na carreira do Chili Peppers, né? Então talvez esse seja um momento para a gente poder abordar essas músicas que não entraram nos discos oficiais, né? Ou como me sugeriram aí embaixo nos comentários também, de quando terminar cada ciclo, dedicar um tempinho também para falar de lado B. Então eu acho que também é uma solução bem interessante. Então, antes da gente falar de Quixotic Elixir, vamos dar um passeio e fazer a reflexão da semana, e depois a gente volta aqui e desvenda, consegue interpretar e quem sabe, né, saber o que se passou na cabeça do Anthony para fazer uma música com um nome tão complicado. Já que finalmente traduzimos uma música dos Chili Peppers que faz menção ao Don Quixote, por que não aí aproveitar esse momento para refletir sobre essa personalidade, né? Essa figura da literatura fictícia, mas que tem repercussões aí na nossa vida real, né? Então é uma ficção aí que também acaba imitando a arte que imita a vida, ou a vida que imita a arte, né? A gente tem muitas pessoas que seguem essa figura idealizada, né? Nós acabamos aí, dependendo da nossa fase da vida, do nosso desenvolvimento psicológico, a gente acaba seguindo pessoas, momentos, trabalhos, relacionamentos que a gente acaba pondo numa posição de idealização. A gente acredita que essas coisas vão ser aí a solução para os nossos problemas, né? E hoje em dia a gente também tem isso com vertentes ideológicas e políticas, assim, o quanto a gente investe ou se permite investir em uma certa salvação, em uma certa figura mística que vai resolver tudo, né? Então no caso do Don Quixote, né, esse personagem que tem muitas pessoas na vida real que seguem esse mesmo modo de viver, né? Ele tinha ali seus 40 e poucos, 50 anos, e ele resolve ir ao mundo para viver um romance igual das histórias que ele lia nas suas aventuras. É curioso, assim, como a gente tem muito isso, assim. A gente se põe nessas situações de querer coisas de uma emoção, né? De uma magnitude emocional muito grande. E a gente tem um Don Quixote que talvez aí, por não ter vivido essas coisas, ele estava sentindo essa sensação de que a vida dele era vazia. E aí ele se joga ao mundo para perseguir monstros imaginários e viver amores, né, extremos. Então é bem curioso, assim, como a gente tem isso hoje em dia. E isso eu acho que eu poderia falar que isso é um resultado ou até um sintoma dos tempos modernos, mas Don Quixote foi escrito há muitos anos atrás e já existia essa sensação, né, de uma pessoa que larga tudo e se joga para tentar viver uma aventura fictícia, né, uma aventura igual a que ele lia na ficção. E eu acho que isso tem muito a ver com a etapa que a gente está no nosso desenvolvimento, e isso tem muito a ver com a nossa percepção, assim, né? Por que será que a gente tem essa necessidade de viver coisas extremas, né? De um carregamento emocional extremo. Porque o cara ser o herói de uma história, ela tem um lado de fantasia, assim. Ela tem um lado de uma pessoa que quer viver uma fantasia, talvez por um déficit aí, né? Talvez a pessoa viveu uma vida considerada normal, e aí a gente vive numa sociedade, num momento atual da história humana, de que a exposição a extremos é tão grande que o comum já não nos serve. A gente precisa viver coisas extremas para conseguir ter a noção de que a gente está sentindo alguma coisa. E aí a gente deposita toda essa vontade de viver extremos em trabalhos, em pessoas, em amizades, em objetivos.
E aí, quando a gente não consegue alcançar essas coisas, a gente tem a frustração extrema. Então a gente vive os dois lados, né? Um objetivo extremo e inatingível, ao mesmo tempo que a gente tem uma frustração extrema por não ter atingido um objetivo inatingível. Então serve como uma reflexão até meio redundante assim, né? Porque a gente até entende esses sintomas, mas também serve como um alerta para não se deixar cair nessas coisas, né? Acho que quando a gente se põe nessa posição de tentar encontrar um objetivo inatingível, talvez voltar a essa questão, como sempre eu falo, né, em todas as reflexões, mas tentar enxergar internamente por que eu estou procurando objetivos inatingíveis, por que eu quero me pôr nessa posição de que aquilo que eu não tenho vai satisfazer e vai preencher um vazio inatingível, né? Será que essa coisa que eu ponho como inatingível realmente é a resposta para aquilo que eu me ponho como falta? E aí, como a gente vê, e eu já filosofei, né? Já refleti várias vezes sobre esses artistas, os músicos, os rockstars que a gente tanto ama, né? Quando eles atingem aquela fama inatingível, eles percebem, não era isso. E aí, às vezes, a gente sabota a nossa vida e a gente sabota várias áreas da nossa vida justamente para não alcançar o objetivo. Porque o que vai acontecer no momento que eu alcanço aquilo que eu tanto desejo? Eu vou ficar sem objetivo. E às vezes, para quem não tem uma base sólida emocional, de relacionamentos, profissional, alcançar um objetivo inatingível gera uma crise muito grande, porque aí tu fica sem o que lutar. Eu vejo muito hoje em dia, né, nessas brigas ideológicas, é que existe muita rebeldia, né? As pessoas que põem como culpados dos problemas do mundo, né? Como eu já sempre falei no canal, né? A patriarquia, o sistema econômico, né? Mas e se um dia o sistema econômico mudar? Qual vai ser a causa da rebeldia? Será que aquele que tem como rebeldia o sistema econômico vai se apaziguar o dia que o sistema econômico mudar? Ou será que ele vai entrar em crise por não ter mais uma causa rebelde para lutar? Porque eu acho que a grande característica do rebelde não é o objetivo, é sim ficar em constante rebeldia. E eu acho que a saída, a deixa do Dom Quixote foi justamente essa. Já que ele já era um homem, um senhor, né? Já estava nos seus 50 anos, então já estava, né? Não deixa de ser uma crise de meia-idade, né? Talvez ele percebeu que tinha coisas na vida que ele não viveu e aos 50 ele abandona tudo para tentar encontrar esses objetivos aí bem idealizados de juventude, né? Que é a pessoa que se deixa seduzir por um livro de aventura. E aí ele já nos seus 50 anos, talvez insatisfeito com as escolhas que ele fez na vida, ele se joga no mundo com o seu cavalo, com o seu potro pangaré e o seu escudeiro fiel ali, que é mais racional do que ele, à caça de monstros que na verdade eram moinhos, né? Mas na mente dele, esses monstros eram mais vivos do que nunca e ninguém externo conseguiria mudar a mente dele de que aqueles moinhos na verdade eram monstros. E isso acontece demais nos momentos atuais que a gente vive, né? Então, pessoas que são totalmente tomadas por objetivos idealizados e não importa o quanto tu aconselhe, não importa o quanto tu fale, essas pessoas vão acreditar que aquela verdade que elas criaram para elas mesmas é a absoluta realidade. Isso aí não deixa de ser triste, porque tem pessoas que nunca vão acordar desse sonho e vão sempre viver nessa idealização culposa, porque no fundo da idealização e da rebeldia sempre tem o apontamento de dedo, sempre tem o ataque ao outro, a culpa sempre é do sistema, a culpa, né, seja qual for, o sistema ideológico, o sistema familiar, o sistema econômico, o sistema político, a culpa é sempre daquela coisa magnânima, é sempre os moinhos de vento que estão prestes a destruir a sociedade. E se não for pelo rebelde idealizado, todas essas coisas, todas as pessoas vão viver num conformismo. Então o rebelde também ele se confunde muito com o mártir, né? Ele põe nele esse peso, né, de carregar esse fardo de salvar a humanidade das coisas inatingíveis, né, dos objetivos e monstros magnânimos que assolam e assustam as pessoas comuns que não conseguem acordar, né? Então ele que vive em sonho precisa botar nele mesmo a tarefa de acordar os outros, mas na verdade ele não percebe que ainda dorme. Então essa foi mais uma filosofia do que uma reflexão, mas eu espero que isso sirva para alguém. Cuidado com as idealizações, elas estão muito presentes e geralmente as idealizações são um sintoma de alguma coisa nossa que está mal resolvida. Então muito cuidado,
prestem bastante atenção em que áreas da vida, né? Às vezes as pessoas não idealizam tudo, mas tem áreas da nossa vida que são idealizadas, umas mais idealizadas do que as outras, mas é sempre bom ter um alerta, assim, onde eu estou projetando coisas magnânimas que estão fora do meu controle. Esse é muito o sentido do Don Quixote também. Faz muitos anos que eu li o livro, então também não está muito fresca na minha memória a história completa, mas eu imagino que também isso tem um pouquinho a ver com a música e porque o Anthony escreveu e usou ele como referência. Então eu espero que vocês tenham aí umas boas reflexões e uma boa semana, e a gente se vê no próximo. Então a primeira coisa que a gente pode começar a traduzir é o nome dessa música, né? Quixotic Elixir, na verdade, seria o elixir do Don Quixote, né? Quixotic, ou seja, quixótico, e o elixir, né? O elixir quixótico, algo que parece até sair do Chaves, né? O extrato de energia volátil. Então tem essa noção, assim, talvez um elixir que te traga a inocência que percorreu aí, que permeou o personagem, né? Que ele era... A gente já pode, talvez... Vamos começar a traduzir a música e depois a gente pode inserir também essas conotações aí da vida, né? Da história... É fictícia, né? Do Don Quixote, que ele perseguia moinhos, né? Um cara muito idealizado. Então tem muita coisa aí que já dá um indício sobre por que a pessoa beberia, né? Ou queria se desfazer de um elixir que te transforma no Don Quixote ou te faz ter a mesma percepção, os mesmos ideais que esse personagem tinha, né? Ou talvez até, né? A gente pode... Eu li essa história faz muitos anos, mas talvez esse personagem também remeta à nossa vontade, né? De ter uma vida mais idealizada, né? De perseguir talvez ideais que ainda estejam fora do nosso alcance ou totalmente fantasiados na nossa cabeça. Mas vamos para a letra e depois a gente faz essas conexões. No verso 1 ele diz: Kick back a little just to watch and see, getting sicker by the minute with debauchery. Whatever your pleasure, I'm your punk, on the brink of sinking, baby, but not yet sunk. Então, legal, poético, essa rima é boa. Então, o kickback é a ideia de relaxar, né? Senta e relaxa. Kickback é a ideia de tirar os calçados, né? Esticar as pernas e tirando os calçados. Então, é a ideia do kickback, né? Chutar para trás. E aí ele está dizendo kickback a little just to watch and see. Então, relaxa um pouco apenas para observar, né? Para ver e observar. Getting sicker by the minute with debauchery. Então, eu estou ficando, ou talvez essa pessoa, esse personagem que ele está falando, está ficando cada vez mais doente by the minute, né? Ou seja, cada minuto que passa ele fica cada vez mais doente with debauchery, né? Debauchery é essa ideia de uma perversão, assim, né? Algo muitas vezes sexual, às vezes não, mas é essa ideia de pessoas aí corrompidas pelo prazer, né? Essa ideia do debauchery, né? Algo bem... quase que um Marquês de Sade, assim, né? Tipo, algo que remeta a orgias ou remeta a excessos, né? Excessos mais do que simplesmente a conotação sexual, mas o debauchery são pessoas excessivas. Então aí entra o abuso de substância, entra o abuso sexual, entra, né, o abuso de... abusar dos prazeres que o sexo traz, né? Não abuso sexual. Não quero ser cancelado pelo YouTube, mas na verdade, então, debauchery pode ser traduzido como excessos. Whatever your pleasure, I'm your punk. Aqui, então, ele confirma o que eu disse, né? Qualquer que seja o seu prazer, eu sou o seu punk, né? Ou seja, a ideia de ser punk também é a ideia de ser a pessoa mais anarquista, né? Então, não interessa o quão maluca seja a tua viagem, eu tô aqui para complementar ela, né? Então, a gente tem um Anthony aí bem... Não sei se ele é o personagem principal dessa história, mas, né, quem ele tá narrando aqui já tá disposto a entrar nesse mundo dos excessos. On the brink of sinking, baby, but not yet sunk. Aqui é muito poético, legal essa rima que ele faz, né? Eu estou aí na beirada, né? The brink está quase a um tris, a um passo de afundar, bebê, mas ainda não afundei. Então, interessante, né? Que é essa linha tênue que os rockstars vivem, né? Ou pelo menos a imagem que a gente tem. Então, também já entra com essa ideia de Don Quixote, né? Viver uma imagem que nem sempre é verdadeira. Então, a gente tem essa imagem que os rockstars, eles caminham por essa linha entre afundar, né? Ao mesmo tempo que ele pode estar prestes a afundar, ele ainda não afundou. Isso aí pode... Né? Aí a gente tem os rockstars que faleceram, que são os caras que não conseguiram caminhar por essa linha, mas aí a gente tem o Anthony que conseguiu quase afundar, né? Quase sucumbir ao abuso de substâncias, quase tirar a própria vida, né? Quase acabar aí falecendo, mas ele conseguiu trilhar a ponta dessa faca e ele conseguiu passar para o outro lado. Então, aqui ele está sendo até meio profético, porque ele está dizendo, né? Eu tô aí a um passo de afundar, mas ainda não afundei.
How I listened low when you told me that was all you had to hold. I wish you were so when you told me that you were solid gold. Então, o quanto eu escutei, tão baixo o quanto eu escutei, né? Porque tem How I listen low when you told me. Então, o quanto eu escutei, mas tão baixo quando você me disse que eu era tudo que você tinha para se agarrar, para segurar, né? I wish you were so when you told me that you were solid gold. Eu gostaria que fosse verdade quando você me disse que você era ouro maciço, né? Então talvez aqui já entra essa ideia do Don Quixote de ter expectativas demais, né? Gravity free is she, look at her. Highness on a mattress full of antimatter. You never left a very mellow impression. Your smell or your go to hell expression. Então, gravity free is she, né? Então ela não tem gravidade, né? Ou seja, ela está livre da gravidade. Gravidade é uma lei, então alguém que pode ser fora da lei, né? Ou a ideia de ela flutuar, então pode ser duas coisas, né? Essa pessoa que ele enxerga como alguém que flutua, mas também alguém que não segue as leis no geral, né? Mas aqui ele está dizendo sem as leis da gravidade, né? E não ter a lei da gravidade quer dizer que a pessoa flutua e pode também flutuar por abuso de substâncias. Look at her, então olhe para ela. Highness on a mattress full of antimatter. Então, highness, né? Highness é a sua alteza, né? Então, uma alteza em um colchão cheio de antimatéria. Então ainda tá nessa conotação de uma pessoa que permeia o real, o físico, o viajante, né? A elevação por causa de um abuso de substância, mas também tem essa coisa de, né, ela é a rainha do colchão. Então, legal, né? O Anthony aqui, né? Claro, Californication, o Anthony já era mais maduro, então a gente tem também aí uma maturidade, né, de escrever e de conseguir brincar com a poesia muito grande aqui, né? You never left a very mellow impression, então você nunca deixou uma impressão muito agradável, né? O mellow é aquela coisa que é tranquila, agradável, então não, uma pessoa calma. Então a impressão que ele tinha dessa pessoa que ele está falando, né, dessa rainha do colchão, não era uma impressão muito boa ou muito agradável. Your smell or your go to hell expression, então o seu cheiro ou sua expressão de vá para o inferno. Quixotic elixir might, but it probably will not fix your bite. Tell me now, tell me how did I get your lipstick on my kite? Então, interessante, assim. Tá, aqui faz sentido com o que a gente tá... por que ele escolheu o nome para essa música, né? Essa temática, né? Quixotic Elixir. Então, o elixir do Don Quixote. Ou seja, o Don Quixote era um cara que vivia muito idealizado, né? Ele lia romances e ele queria ser o protagonista de um romance no mundo real. E isso é um tema muito atual. Então, essa música já é mais antiga, mas esse tema é mais atual do que nunca, porque a gente vê em várias faces da sociedade total, assim, né? Pessoas que vivem idealizações e não enxergam. E a gente tem até hoje né? Na época do Don Quixote, a gente tinha esse cara que tinha essa quase que uma ingenuidade, né? Esses dias eu falei de One Piece, né? Mas o Luffy, o personagem principal, ele é muito idealizado, né? Então ele tem essa ideia da bondade, da idealização. Não, eu vou ser o protagonista dessa história. E aqui a gente tem o Don Quixote, que é o mesmo arquétipo desse personagem, que ele tem essa idealização, mas com esse ar de bondade, com esse ar de querer, né, salvar a princesa que ele idealiza nos sonhos, combatendo os monstros, assim. E hoje em dia a gente tem uma nova vertente disso, dessa idealização, que é eu vou combater todos aqueles que não acreditam e não acompanham a minha idealização. Então a gente já está tipo como se fosse uma segunda fase de quando a idealização ela é descontrolada e as pessoas não são trazidas de volta à vida. E aqui nessa música é o contrário, né? E quando eu digo de volta à vida, de volta à realidade, né? Entender o que é fantasia e o que é realidade. E aí quando ele diz que o elixir do Don Quixote pode, mas provavelmente não vai consertar a sua mordida, ou seja, essa pessoa aqui que ele já enxerga como não calma e raivosa, ele está dizendo que na verdade ela precisaria tomar um golinho dessa poção ou dessa substância que faria esse efeito de acalmar ela e trazer um pouco de idealização. Então a gente tem um efeito contrário do que está acontecendo na sociedade hoje em dia, né? Ou, ao contrário, se a gente puder dar mais ainda uma outra vertente para essa tradução, é que hoje em dia tomaram tanto o elixir do Don Quixote que tem muitas pessoas que não conseguem discernir o que é realidade, o que é o mundo da fantasia e da identificação, né? Não, eu sou um cavaleiro e tá todo mundo contra mim e tem monstro no mundo, então, e vocês têm que aceitar que eu sou um cavaleiro que tem monstro no mundo e quem não aceitar tá contra mim, é meu inimigo e não me respeita. Então a gente vê que isso acontece muito, não tô falando de nada específico, mas isso acontece muito hoje em dia e é muito perigoso assim essa aceitação de
identificações, assim, né? Então, pessoas que se identificam com coisas absurdas, né? Que nem tem uns tempos atrás apareceu, para dar um exemplo, né? Bem fora do que talvez pensem que eu estou falando, assim, né? Mas um cara no Japão lá pagou não sei quantos para ter porque ele queria se identificar como um cachorro. Aí levavam o cara numa coleira, numa roupa de toda peluda, com uma máscara e uma prótese ali facial, pro cara parecer um cachorro e andar na rua, assim, né? Mas a nossa anatomia não nos permite ficar na posição de um cachorro durante muito tempo. E eu tenho certeza que deve ter doído pra caramba aquele passeio que o cara deu, mas na sua fantasia ele era um cachorro, né? Então a gente tem aí uma coisa bem delicada de se lidar hoje em dia, que até poderia ser um nome, né? A síndrome do Don Quixote, que é pessoas que querem viver numa realidade que não existe. Então talvez o elixir do Don Quixote não vai consertar aí a mordida dessa moça. Me diga agora, como eu consegui com que o seu batom estivesse na minha pipa. Eu acho que a pipa, tanto no inglês dos Estados Unidos quanto no português, a pipa tem uma conotação sexual, né? Então, o batom dessa moça que o Anthony aí não achava muito interessante as suas atitudes, acabou, né, na pipa do Anthony. E tá, né, pra gente tirar um pouquinho da conotação sexual também, kite, né, tem aquela clássica expressão no inglês americano que é high as a kite, né? Eu estou tão alto, né, estou tão elevado como uma pipa. Então pode ser essa ideia também de o batom dela estar na pipa do Anthony, tem a conotação mais pervertida, mais direta que a gente pode imaginar, mas também pode ser essa ideia de o batom dela na pipa dele, é que os dois viajaram juntos. E aqui no refrão ele intercala várias frases e ele diz: I love this weather, it's a perfect storm, come back, come back. Just keep it coming in its perfect form, come back, come back. I love this weather because it keeps me warm, come back, come back. Just keep it coming in its perfect form. Então, interessante porque ele mistura várias palavras, né? Perfect storm, ou seja, a tempestade perfeita, com perfect forma, né? A forma perfeita que vem essa tempestade, né? Ele chamou a moça ali de a alteza do colchão, né? Então aqui talvez ele esteja, né, numa coisa meio objetificando, né? Consegui falar Quixotic Elixir, mas não consegui falar objetificando. Mas o que ele tá dizendo é que, tipo assim, ele tá olhando muito o externo dessa pessoa, mas quando ele conheceu a personalidade dela, não tinha nada de belo, né? Então ele deu uma... Claro, um Anthony mais novo também aqui escrevendo essa música, mas ele está dizendo: eu adoro aqui esse clima e é a tempestade perfeita, né? Ou seja, essa combinação de alguém aí que tem um interior ainda em tempestade, mas também com um exterior que atrai o Anthony, e aí eu acho que acabou dando essa confusão, que ele não conseguiu desassociar o exterior dessa moça com a parte interna dela que sofria, né? E ele diz come back, né? Volte, volte. Just keep it coming in its perfect form, né? Então, continue vindo, né? Continue voltando, e o coming pode ser, já expliquei 1 milhão de vezes o que é coming, né? Vou começar a fazer uns quiz no canal. O que coming significa? Todo mundo já sabe, porque é uma expressão muito usada, é um trocadilho clássico que muitas bandas usam. Então o coming pode ser vir, mas também pode ser uma conotação sexual. Então ele está dizendo: continue vindo, continue chegando na sua forma perfeita, né? Então aqui essa dualidade entre a forma externa e o que essa pessoa sente. I love this weather because it keeps me warm. Então eu gosto desse clima porque ele me mantém aquecido, né? Então ele gosta do clima porque é uma tempestade perfeita, e ele gosta desse clima porque ele mantém aquecido. Sempre repetindo come back, né? Volte novamente. Come e coming, né? Então, sempre o trocadilho come back também se encaixa nisso aí. Just keep it coming in its perfect form, né? Então, continue voltando na sua forma perfeita. Então, a gente tá vendo aqui que ele tá atraído pelo físico, mas quando ele acaba entrando aí no psicológico da pessoa, ele não se sente tão satisfeito, mas é essa mistura e essa dualidade que se transformam na tempestade perfeita. E aí na ponte do som ele fala uma coisa que eu já tenho falado muitas vezes no canal, e aqui pelo menos a gente tem uma poesia para justificar o que eu já penso desde que eu comecei a gostar de música, né? Ele fala: The madder the boy, the sadder the song. That's a wicked fate, but the sick get strong. Então, quanto mais louco estiver o garoto, mais triste vai ser a música, né? Ou seja, o que eu sempre falei, que o artista põe seus traumas nas suas canções, nas suas composições, e usa a música como uma forma aí de poder dar vazão a essa força psíquica que, se ficar presa dentro da pessoa, acaba fazendo mal. Então, that's a wicked fate, but the sick get strong. Então, esse aí é um destino maligno, sim.
E aí, como eu já falei várias vezes no canal, se todos os artistas que a gente ama tivessem feito terapia, eles não iam ter escrito as músicas que a gente gosta. Essa dualidade está sempre presente nos compositores. Então ele está dizendo That's a wicked fate, né? Como eu disse. Então esse é um destino maligno, but the sick get strong. Então o doente se fortalece. Mad Boy Sad Song, o garoto louco, né? O garoto aí que tá enfurecido e a música triste, né? Sad Song. A wicked fate, but the sick get strong. Nobody's right and everyone's wrong. I refuse to pun on forth and long. Então vamos lá. Novamente ele fala, né? O destino maligno, um destino aí perverso, mas o doente se fortalece. Nobody's right and everyone's wrong. Então ninguém está certo e todos estão errados. E aqui a gente tem uma gíria de futebol americano, assim, eu conheço um pouco do esporte, mas não domino todas as regras, mas essa aqui é bem direta, assim, I refuse to punt, então eu me nego a chutar a bola, ou seja, uma tática aí do futebol americano enquanto quer te livrar e abrir espaço para poder respirar, porque tu já está sentindo a pressão. On fourth and long. Então, o fourth and long é porque nas regras, né, bem básico, bem rápido, tu tem 4 tentativas para conseguir chegar ou alcançar 10 jardas. E se no final da 4ª tentativa tu não consegue alcançar a 10ª jarda, né, para virar e tu ter mais 4 tentativas, passa a bola pro adversário, né? Então tem esse jogo meio quase que um xadrez, né? Um xadrez violento, e eu acho que é por isso que as pessoas gostam muito. Mas fourth and long quer dizer que ainda falta muito para conseguir cumprir as 10 jardas e conseguir ganhar uma nova 4 tentativas, né? Ou uma nova chance com mais 4 tentativas. Então, fourth and long sempre é recomendado que eles chutem a bola, porque é uma maneira de fazer com que o adversário, quando retome a posse da bola, esteja mais distante e tenha mais chance de poder planejar as tuas estratégias, né? Ou o que fazer, tu ganha um respiro. E aí ele está dizendo, eu me recuso a chutar a bola no quarto. Ou seja, no quarto também existe a opção de e tentar, né? Mesmo que esteja difícil e seja uma jogada mais complicada de ser conquistada, tu ainda tem a opção de não só, ao invés de chutar, tentar avançar a bola e conseguir conquistar mais 4 tentativas. Então ele está dizendo, ele é o cara que quando chega num momento de pressão, ele sempre vai pro tudo ou nada. Na verdade, tudo isso aqui quer dizer que ele vai sempre pro tudo ou nada. Mad Boy Sad Song. Então o garoto aí enfurecido e o som é triste. Wicked fate, but the sick get. E aí ele diz, né? Então é um destino maligno, mas os doentes, o que acontece com os doentes, ele deixa em aberto, né? Ele não fala. Mas a gente sabe que ele se fortalece, né? Porque ele já repetiu várias vezes. Aí ele repete o verso 1 e termina a música dizendo, né? Aí a música já pro final ali, ela começa a virar uma quebradeira, né? Então é bem interessante como ela tem 2 momentos bem distintos. Então ela começa bem tranquila, com embalo, com groove, o refrão é muito bom. Mas aí ali um pouquinho lá do meio pro fim, a música já toma outra cara e dá uma reviravolta. E eu tenho certeza, né, que todos esses elementos que estão presentes nesse som é justamente porque que as pessoas me pedem tanto para traduzir ela. Porque é curioso como ela ficou fora do disco. Eu acho que se ela fosse um pouquinho mais produzidinha, um pouquinho mais enxugada, né? Então ela é uma música um pouquinho mais longa pro clássico, né? Aqui a gente já tá em Californication, então o Chili Peppers já tem uma pegada um pouquinho mais pop, mais polida, as músicas mais diretas, mais reduzidas, né? Então tem toda essa metodologia de como criar um hit pop que Exotic Elixir não tem, né? Então, eu acho que com um pouquinho mais de produção e deixando ela um pouquinho mais enxugada e sem repetir tantas passagens, ela poderia ser um hit tranquilamente, fazendo parte de outros, né? De um álbum sem ser um lado B. Então, entrar para a linha de um álbum, pro setlist, né? De um álbum, porque ela tem muita qualidade, assim. E é um som que, mesmo sendo um lado B, mesmo eu, Eduardo, achando que ela deveria ser um pouquinho mais polida, eu ainda vejo grande qualidade nessa música e eu tenho certeza que os fãs também, porque me pedem bastante para traduzir ela, né? Então ele termina a música dizendo I swear to God I could not hurt you, I've got to be inside your virtue. Então aqui a gente tem o clássico Anthony, eu juro por Deus que eu não conseguia te machucar, eu não conseguiria te machucar e eu tenho que estar dentro da sua virtude, né? Então aqui totalmente pervertido, né? E não é nenhum trocadilho, é o Anthony sendo bem direto. I can't contain my urge to search you, I stand before them, there's no curfew. Então eu não consigo controlar, eu não consigo conter a minha necessidade de procurar você, né? Mas assim, search you, né? É quase como se fosse revistar a pessoa, né? Ou procurar intimamente ela. I stand before them, there's no curfew. Então, eu fico parado, né? Stand before a ideia de eu fico parado à sua frente e aí não vai ter toque de recolher.
I long to be inside your virtue. Então, eu desejo, eu clamo, né? I long é a ideia de ter esse desejo que contamina a pessoa, né? Então, é essa clemência, assim, é uma coisa muito forte. Então, eu tenho essa vontade muito grande de estar dentro da sua virtude. My heart is swollen when I search you. Então, o meu coração, ele se incha quando eu procuro por você, ou quando eu procuro você. I swear to God I could not hurt you. Então, eu juro por Deus que eu não poderia te machucar. O meu coração infla, né? Ele incha quando eu procuro você. E aí, I gotta be inside your virtue. I swear to God I could not hurt you. Então ele repete várias vezes, né? E essa ideia de, como eu sempre falo, né? Repetição é uma marca aí de grandes compositores, né? De usam a repetição para ficar gravado na nossa mente o refrão ou a frase que eles querem que seja repetida. Mas aqui, como ele está repetindo muitas vezes umas frases meio de súplica, assim, né? I can't contain my urge to search, né? Eu não consigo controlar essa minha vontade aí de procurar você. Tem uma coisa meio de... Essa repetição aqui ela é usada não só pelo lado pop, mas também para repetir e voltar essa coisa meio circular, assim, né? Ele tá atormentado com essa vontade de entrar dentro da virtude dessa moça, assim. Então, tem um lado meio descontrolado, assim. E aí, voltando à analogia que ele fez do Don Quixote, é isso, assim, né? É um descontrole idealizado dessa posição que ele pôs essa moça, que talvez ela nem ocupe essa posição, assim. Ele quer dar para ela esse elixir que vai deixar ela um pouquinho mais ingênua, um pouquinho mais idealizadora, talvez até para complementar a vontade que ele tem ou o jeito dele de viver num mundo idealizado. Então é bem louco isso, assim, como essa letra tem uma dualidade bem interessante. Então dá para refletir bastante, assim, sobre o que ele quis dizer com isso. Então eu deixo para vocês, né, o que foi, qual foi o teu entendimento desse som. Pode deixar embaixo nos comentários. Se quiser pedir uma música para um próximo episódio, pode deixar embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English. E quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.